Olá pessoal, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula aí da nossa semana da Maratona Bíblica. Nessa aula nós vamos falar como estudar a Bíblia. Então, alguns conceitos que você tem que observar para que você possa estar estudando a sua Bíblia, para que você tenha uma melhor compreensão. Porque nós falamos desde o início, essa é a quarta aula, nós estamos falando sobre essas estruturas que nós devemos abordar e colocar aí na nossa mente, nos nossos corações, para que nós possamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. A aula passada nós estudamos sobre as divisões, de capítulos, de versículos, e falamos um pouco sobre o compromisso do pregador, daquele que anuncia a palavra do Senhor, porque ele deve ter esse compromisso. E com este compromisso, um dos compromissos principais que ele tem que ter é com a palavra. Então, nós temos que saber como que você inicia os seus estudos bíblicos, para que você, no decorrer da sua caminhada, você também pode estar aplicando os seus próprios métodos criativos. Porque eu tenho certeza que nós estudamos bastante, fazemos alguns cursos e vamos nos aprimorando. Chega um dia que você tem a capacidade de desenvolver o seu próprio método de estudo e que muitas vezes terá mais eficácia do que os estudos, o método que você vai aprendendo no decorrer da caminhada. Mas neste momento estaremos falando de como estudar a Bíblia. Então, logo após você estar fazendo todo esse apanhado, mais na frente você vai ver que você vai ter a capacidade de estar ou aplicando o que você aprende, que é claro, de primeira mão, e depois você pode estar aprimorando, criando o seu próprio método de estudo da forma que encaixa melhor e que você tenha a melhor compreensão. Então eu quero que estar me apresentando, você que me conhece, você que é novo por aqui no canal. Meu nome é Valdeir Gomes, o autor do site valdeirgomes.com, onde nós temos ali alguns artigos, alguns treinamentos que podem estar edificando a sua vida. Não se esquecendo que desde o início eu falo para todos que eu estarei enviando os materiais em PDF dessas aulas, mas eu estou deixando um link abaixo desse vídeo para que você possa entrar, fazer a sua inscrição, para que você receba os materiais dessas aulas que nós estamos abordando. Então, por quê? Porque é via e-mail que eu estarei enviando, você não vai ter senha, não vai ter nada. Você só precisa colocar o seu melhor e-mail, você clica no link abaixo e vai abrir uma página e você coloca o seu e-mail e é pelo esse e-mail que eu estarei enviando os materiais em PDF para você acompanhar aí todas as aulas que nós tivemos para os seus estudos, para aprimorar aí o seu conhecimento, ou seja, uma base de acompanhamento desses materiais que eu estarei enviando para você. Então vamos lá. E não esquecendo, você que é novo por aqui no canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe aí o seu like, também faça os seus comentários. Porque você estará nos ajudando aí no algoritmo do YouTube, levar essa informação para mais pessoas, que eu tenho certeza que muitas pessoas estão precisando de se aprofundar no conhecimento bíblico da palavra do Senhor, e você é um daqueles que está patrocinando esses benefícios para mais pessoas, nos ajudando aí no algoritmo do YouTube, se inscrevendo, deixando o seu like e também compartilhando. Então vamos lá. Para que nós possamos ler como estudar a Bíblia. O primeiro passo para eu e você, para nós termos êxito nos nossos estudos bíblicos, o primeiro passo é oração. Então, antes de você pegar a sua Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia, então você já pode iniciar com oração. Por que isso é fundamental, a oração?
Porque através da oração você vai ter o auxílio do Espírito Santo. Porque por mais que a gente ensine, mas o melhor professor que já existiu e pode existir é este professor aqui, ó. Esse professor, ele vai te ajudar no seu crescimento. O Espírito Santo. Ele vai te ajudar no seu crescimento. Porque por mais que nós ensinamos, às vezes nós deixamos algumas coisas vagas, mas ele não. Ele pode trazer revelações frescas, que por mais que você seja um aluno, e eu como professor, ou os demais professores, ele pode te revelar coisa nova que ele não revelou para nós. Então, por isso, quando você iniciar o seu estudo, como que você vai fazer? Você já tem que entrar pedindo em oração. Porque quando você entra em oração, você vai ter o auxílio do melhor professor de todos os tempos, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então esse é o primeiro passo importante para que você observe bem. O Espírito Santo. E o segundo passo é que nós já falamos nas aulas passadas. Aliás, o segundo passo das aulas passadas que nós falamos você tem que conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia. Mas como você não conhece a Bíblia, suponhamos assim, mas desde das primeiras aulas, no início eu já venho falando a respeito dela, porque quando você conhece a Bíblia, fica mais fácil para a sua melhor compreensão. Mas você também conhece lendo. Você conhece lendo. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3, se não me falha a memória, diz que bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. Aqueles que leem e aqueles que ouvem. Então, você vai conhecer a sua Bíblia lendo. Então, nas aulas passadas, eu falei muito sobre esse assunto, sobre a Bíblia. Como que ela foi criada, como que ela foi dividida, como foi dividido os capítulos, versículos. Então, você pode estar acompanhando nas primeiras aulas, que também eu vou deixar abaixo desse vídeo o link das aulas passadas, para que você possa voltar lá para as primeiras aulas, você que ainda não assistiu desde o começo, e você assiste todas as aulas, e depois você pode assistir essa aula aqui, porque você vai compreender com mais propriedade. Então nós temos aqui, conhecer a Bíblia. Isso é fundamental você conhecer a sua Bíblia. Mas por quê? Eu estou falando porque alguns podem já ser, você já pode ser pregador, você já pode ter alguns conhecimentos básicos sobre a Bíblia Sagrada, mas é muito importante nós termos esse conhecimento. Então, esse é o segundo passo importante. É o segundo passo importante. Agora, olha, observe bem. A Bíblia, ela tem as divisões em títulos. Ela tem essas divisões de títulos. Dos títulos. Nós vemos aqui os títulos. Nós temos os títulos na Bíblia
que você pode estar observando, é muito importante que você conheça um pouco sobre isso. Os títulos. E dentro desses títulos, nós encontramos os subtítulos. Né, os subtítulos. Nós também temos os subtítulos. Os subtítulos, eu vou pegar aqui uma Bíblia para você observar comigo. Então é importante que você, por exemplo, essa Bíblia aqui, ó. Você está vendo esse nome mais destacado aqui. Isso aqui é o subtítulo. O subtítulo. Esse subtítulo, qual é o título dessa carta? O título principal, aqui é a revelação de Apocalipse. Aqui eu estou mostrando o Apocalipse. E logo do outro lado nós temos Judas. Né? Então o título disso aqui é a carta de Judas. É a carta de Judas. A carta de Judas. E dentro dessa carta de Judas tem os subtítulos. Quais são os subtítulos? Por exemplo, aqui Judas está falando aqui, ó. Ele fala aqui prefácio. Logo após do prefácio ele faz a introdução. Então ele vai com o assunto. E dentro desse assunto, por exemplo, o dever cristão é dever do cristão pelejar. Nessa outra aqui, aqui ó, diz assim, é dever do cristão pelejar. Então aqui é um subtítulo. Ele está trazendo, então, dentro desse tópico que ele vai trazer esse assunto, ele vai trazendo os subtítulos. Aí então ele vai dividindo em subtítulos. Olha aqui ele diz aqui, ó. Aqui nessa outra página ele diz assim: exemplo da punição dos ímpios. Aí aqui já vem outro subtítulo. Então, variando de Bíblia, ela tem uns subtítulos diferentes. Então, dentro do mesmo assunto, dentro desse mesmo assunto, ele vai falando desse dever do cristão de pelejar. Aí depois ele fala sobre o exemplo da punição dos ímpios. Aí ele vai dizendo a profecia apostólica, a exortação. Ou seja, variando de Bíblia, os subtítulos eles mudam de nome. Por quê? Porque o autor que fez a comissão que fez a tradução da Bíblia, então dependendo da tradução, então eles organizaram em subtítulo para que você tenha uma compreensão melhor daquilo que você está lendo. Então por isso que, gente, nós sempre recomendamos que quando você for ler um texto, você lê um versículo. Então, o recomendado é você ler uns 5 versículos antes e uns 5 versículos depois, entre esse versículo-chave que você queira ter uma compreensão. Porque você vai ver o contexto que o texto quer trazer. Porque senão nós caímos no erro de estarmos inventando um pretexto do texto, falando algo que o texto não está falando. Então é muito importante que você observe a questão dos subtítulos. E dentro desses subtítulos, de um assunto, porque esse assunto ele pode ser dividido. Ele pode ser dividido e ele pode ser recomeçado, ou seja, porque outra pessoa pode entrar com outra narrativa dentro do mesmo assunto. Por exemplo, se nós estamos em uma reunião em 3, estamos falando sobre um determinado tema. Então, por exemplo, o primeiro ele entra com um ponto, mas seja do mesmo assunto.
E o segundo entra com outro ponto, sendo que o mesmo assunto. E o terceiro entra com outro ponto, complementando o mesmo assunto. Mas só que nesse assunto, 3 pontos foram destacados dentro do mesmo assunto. Não é que seja um assunto complexo ou diferente, sem anexo, mas que ele vai anexando o mesmo assunto em esses pontos que nós chamamos de subtítulos ou subtópico. Então isso é muito importante que você observe o subtítulo. E logo após o subtítulo, dentro do assunto, quando você estiver estudando a sua Bíblia, você vai encontrar palavras em... Aqui, ó. Negrito. Você vai encontrar palavras em negrito. O que é essas palavras em negrito? As palavras em negrito é onde você vê que o autor ele dá uma ênfase. Deixa eu ver se dá para você perceber aqui. Não sei se você já percebeu aqui, ó. Em negrito. Em negrito você vê umas letras maiores, em preto. Aí você vê essas letras mais destacadas. No início do assunto, você vê essas letras mais destacadas. Vou pegar aqui outra versão para você... Então, você está compreendendo, né? Então, em negrito, você pode olhar na sua Bíblia, que dentro de um assunto, dentro de um ponto, você vai encontrar algumas palavras em negrito. Como eu já disse, dependendo da versão que você estiver utilizando. Por exemplo, aqui o exemplo que eu estava dando de Judas. Então, Judas aqui, ó, já no início, nós vemos aqui o nome de Judas. O nome de Judas está escrito em negrito, o primeiro nome. E logo após, aqui no versículo de número 3, mais uma vez está em negrito. Ou seja, o que isso significa? Isso significa que a narrativa dentro do assunto, ela vai variando. Essa narrativa vai variando do assunto. Então, para você compreender o que você está lendo, você precisa entender sobre isso. Porque essas palavras em negrito onde uma narrativa encerra, dando início a outra narrativa com mais ênfase. Ou seja, onde o assunto ele dá uma pausa e outro assunto, dentro do mesmo assunto, se inicia. Dentro do mesmo assunto se inicia. Eu vou dar aqui um exemplo para você. Por exemplo, se eu estiver falando, olha, eu fui lá em Ribeirão Preto, só um exemplo. Eu fui lá em Ribeirão Preto, lá eu tive lá no comércio, eu fui lá e entrei e comprei algo maravilhoso. Pronto, parou. Aí o outro, como o primeiro exemplo, o terceiro entra. Eu também fui lá no Rio Grande do Sul. Lá também um dia, semelhante a você, eu entrei no comércio, fiz uma compra e assim por diante. Aí parou. E o outro pode entrar também, eu me lembro que eu fui lá em São Paulo também fiz uma compra. Ou seja, ele estava encaixando o mesmo assunto, trazendo temas locais diferentes, mas que esteja abordando sobre o mesmo tema, mas que o assunto está falando de uma coisa. Então, um falou do Rio Grande do Sul, outro falou de São Paulo, e assim por diante. Então, observe bem essa importância de nós termos essa compreensão dessas palavras em negrito, onde um assunto se encerra e outro se inicia, mas abordando o mesmo tema. Então, primeiro nós aprendemos que os títulos, nós vemos aqui os títulos, um pouco aqui apagado.
Então, os títulos, os subtítulos e os pequenos títulos que tem dentro dos subtítulos, dentro dos títulos, que é essas palavras em destaque, a palavra em negrito. Palavra em negrito. Então, ponto. Então, que você compreenda isso. E assim, você vai tendo essa compreensão, fica muito mais fácil para você estudar a sua Bíblia. Então, fica muito mais fácil para você estudar a sua Bíblia. Então, espero que você esteja compreendendo. Então, observe só. Para nós entendermos aqui o contexto desse assunto. Por exemplo, lá em Apocalipse, no capítulo 1, o apóstolo João, ele vai estar endereçando as cartas para as igrejas. Ou seja, qual é o título desse assunto? Cartas às igrejas. Então, é o título do assunto da carta de João, no primeiro capítulo de Apocalipse. E essas cartas vai diversificar para igrejas diferentes. Para igrejas diferentes. Mas o assunto central do apóstolo João é a carta para as igrejas. E as igrejas diferem uma da outra. Aí vem Esmirna, Pérgamo e assim por diante. Pérgamos, Tiatira e assim por diante. Mas o título central, como nós vimos alguns minutos, é cartas, entregar cartas para as igrejas. E os subtítulos é as igrejas. A igreja fulana, a igreja ciclana e assim por diante. Então isso é importante. Agora, se que você já sabe disso, que você já compreende um pouco sobre esse assunto, então você vai ter que fazer agora o quê? Um plano de leitura. Então você vai fazer um plano de leitura. Um plano. Você vai fazer um plano de leitura. Você faz o plano. Um plano de leitura. Aí você faz esse plano de leitura. Mas por onde começar? É você que é um iniciante? Ou você que está começando agora, ou você que já tem uma base. Então você tem que fazer um plano de leitura. Então, como eu já disse, quando você compreende isso, você pode estar adaptando os seus próprios métodos. Você pode estar ampliando e criando um método que se adeque melhor para o seu dia a dia, para o seu estilo de vida. Então, para o seu tempo. Então, você vai ter que fazer um meio de você ir se adaptando ou ir adequando ou aprimorando cada vez mais, porque o motivo de quem estuda é para isso. Você vai chegar no ponto que você cria seu próprio método. O método que eu utilizei desde o início, quando eu não sabia de nada, então foi o primeiro passo que eu criei para mim estudar a Bíblia, porque graças a Deus você está tendo esse privilégio de ter esse ensino gratuito para você, você está aprendendo mais sobre a Bíblia Sagrada, mas eu não tive esse privilégio. Então eu tive que ralar mesmo, ir para a luta, para que eu possa chegar até esse nível. Mas então, o que eu utilizei? Eu falo que eu utilizei. Existem muitas formas de você fazer um plano de leitura. Então, meu primeiro modo que eu utilizei foi este aqui. Na leitura.
Primeiro eu aprendi a estudar os livros. Livros. Que livros? Os livros da Bíblia. É o que eu passei para você no início, nas aulas passadas. O livro da Bíblia, perdão. Então, os livros da Bíblia você vai aprendendo. Você vai aprender a dividir eles em profetas maiores, profetas menores. Então, como que eu fiz isso? Eu comecei a estudar os livros. Porque eu tinha que compreender logo a estrutura principal. Então, quantos livros a Bíblia tem? Então, nós aprendemos que a Bíblia tem 66 livros. A Bíblia protestante, dos crentes, vamos dizer assim. Essa Bíblia protestante tem 66 livros. Então, eu digo, eu tenho que aprender logo os livros. Então, eu estudando os livros. Então, eu dividia em 5. Eu dividia 5 livros, ou seja, dividindo de 5 em 5. 5 em 5. Então, eu memorizava 5 e ia acrescentando mais 5. Eu memorizava 5 e acrescentava mais 5. E quando eu via que eu estava bem, mais nos 5, então eu lia 15 e acrescentava mais 15. E assim por diante. Até aprender os primeiros 39 livros. Os primeiros 39 livros. Os primeiros 39 livros do Velho Testamento. Então, eu estudava esses livros. Abrindo a Bíblia aqui, você pode, como eu já mostrei nas aulas passadas, você pode abrir a sua Bíblia, pegar outra Bíblia aqui, fica mais fácil, uma letra maior. Olha só, como que eu fiz e que eu recomendo que você faça. E em pouco tempo, eu já estava com conhecimento. Olha só, então aqui nós temos aqui, os livros da Bíblia. Então você pode estar dividindo esses livros, como eu fiz, de 5 em 5. E você lê esses 5 até você memorizar. Quando você memorizar, você fecha os seus olhos e você lê esses livros e depois você recapitula a leitura sem olhar e você corrige se você acertou. E assim você vai pulando até você finalizar os 39 livros do Velho Testamento. Então, quando você fizer isso, você parte para o Novo Testamento. Então, logo após você finalizar esse tipo de estudo, aí sim, você começa a fazer uma leitura do início. Você começa a fazer a leitura de Gênesis a Apocalipse. Então, o primeiro passo, não se apresse em compreender a Bíblia de primeira mão. Então, não se apresse, não tenha essa pressa de aprender, porque isso muitas vezes leva tempo. Porque você não vai compreender a Bíblia lendo na primeira leitura. Então, o primeiro ponto que você deve fazer, você lê. Você tem que ler. Mesmo que você não compreenda, mas o primeiro passo você tem que ler. Leia, siga o método e aplique na sua vida e comece a ler. Você comece a ler. Então você vai lendo. Então quando você faz a primeira leitura completa, aí você volta à sua leitura já fazendo estudos. O que é estudos? Estudo é você estudar alguns temas. Você pode procurar temas. Temas ou assunto.
Ou o assunto. O que é um assunto, por exemplo? Deus é amor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar sobre o amor. Eu vou estudar. Então, como que eu vou fazer esse estudo? Esse estudo requer tempo, pesquisa. Observe bem. Mas a minha leitura, eu tenho que continuar com ela. Então, um estudo que eu for fazer, ele não pode substituir a minha leitura. Então, mesmo, por exemplo, eu comecei a estudar a Bíblia de Gênesis, eu estou iniciando. Um exemplo para você, iniciei a estudar ela em Gênesis, mas só que eu quero estudar um assunto. Então, eu vou estudar um assunto, mas a minha leitura ela deve continuar gradativamente. Mesmo que eu tire pausas para estudar alguns outros assuntos. Então, eu tenho, como eu vou fazer um planejamento, então eu não posso interferir a minha leitura porque eu vou fazer um estudo. É o que muitas pessoas elas se perdem, porque elas deixam de continuar na sua leitura bíblica, porque elas vão estudar algum tipo de tema ou alguns assuntos e elas se esquecem de continuar a sua leitura. Então essa leitura ela tem que ser gradativa na sua vida. Então mesmo que você estude alguns assuntos, mas a sua leitura ela continua. Por exemplo, como eu estive tirando tempo para estudar sobre esse assunto, para trazer essas aulas, mas a minha leitura bíblica eu não posso deixar de fazer. Né? Mesmo que eu tire muitos assuntos para ensinar, mas a minha leitura ela continua. Né? Então isso é muito importante para que você não caia nessa armadilha em que muitas pessoas caem. Eu estudei um assunto, agora eu estou por dentro e assim por diante. Porque tem muitas pessoas que elas estudam apenas um assunto da Bíblia e elas se especializam nesse nicho e esquecem dos demais. Por exemplo, tem muitas pessoas que elas estudam sobre casais e elas já deixam de fazer os estudos da Bíblia em outras áreas. Continuar o seu estudo. Então isso aqui não é um comércio que você escolhe um nicho e vai falar sobre esse tipo de nicho e os demais você deixa para trás. Então a sua leitura ela deve continuar, porque senão você é onde muitas pessoas sofrem, se perdem, porque elas não sabem estudar determinados assuntos, para que quando ela tem essa necessidade de falar, ela se perde, porque ela estudou só um assunto e não continuou na leitura bíblica. Então você pode estar estudando os assuntos, e esses assuntos você tem que correr para o dicionário, você tem que fazer pesquisa. Então isso é importante para você se aprofundar mais nos conhecimentos bíblicos. Você tem que ter outras Bíblias, com outras traduções e assim por diante. Então você tem que fazer esse plano de leitura bíblica. Alguns nos estimam para que nós lemos no mínimo 5 capítulos por dia. Mas às vezes você não consegue. Mas você pode estar estudando a sua Bíblia em áudio. Você pode ter um áudio para você ouvir, que hoje está fácil. Você baixa um aplicativo e lê ela no ônibus, no trânsito, em qualquer lugar que você estiver. Você está ouvindo ela em áudio. Você lê ela em papel. Você lê ela também online, no PDF, assim por diante. Então tem muita facilidade de você avançar no seu estudo. Você tem essa possibilidade de avançar no seu estudo. Então eu quero aqui estar louvando a Deus pela sua vida. Eu espero que você tenha compreendido, mas que você volte novamente e apanhe essas informações, volta no vídeo. A repetição é um dos métodos que traz aprimoramento para o seu conhecimento. Então eu espero ter te ajudado com esta aula, que você faça suas anotações e que você não se esqueça de acompanhar as aulas passadas se você não acompanhou. Então você pode estar observando no link aqui abaixo e também não se esquecendo de se inscrever e deixar o seu e-mail para você receber os materiais que eu estarei enviando para você. Então um forte abraço do seu irmão Cristo, Valdeir Gomes, e até a nossa próxima aula.